O que pode estar por trás do seu mau humor? Se é que você é uma pessoa constantemente mal-humorada, uma pessoa constantemente carregando um peso emocional, espiritual com você. O que pode estar por trás do mau humor? Muitas razões, obviamente, mas eu quero lhe falar de uma um pouco inusitada, que está escrito lá no Salmo 32. Veja só. O rei Davi disse assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, o meu humor ficou mais seco do que o deserto. Do que ele estava falando? Davi estava falando do seu pecado escondido, seu pecado encoberto. O seu pecado, que todos nós sabemos que a Bíblia não faz segredo a respeito, Deus fez questão de deixar registrado para a posteridade o pecado de Davi. O seu pecado de adultério, que ele encobriu por mais ou menos um ano, ficou trabalhando dentro dele como um câncer emocional, espiritual. E pouco a pouco, comendo toda a sua alegria, consumindo a sua leveza, consumindo a sua força. Eu vou ler desde o início do Salmo, não vou ler todo, mas para você ter uma ideia do que ele diz. Ele falou assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, ou seja, resolvido, relevado, pago. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quer dizer, ele comparava a sua condição infeliz de estar guardando o seu pecado com aquela pessoa que não tinha esse peso, essa culpa, e que tinha sido perdoada por Deus e a quem Deus não atribuía nenhum pecado, nenhuma culpa. E ele então concluiu dizendo: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Quer dizer, enquanto ele guardou o pecado, não confessou, os seus ossos foram envelhecendo. Sabe, às vezes você vê pessoas que parecem mais velhas do que a sua idade, não é? Ele estava falando aqui que ele envelheceu naquele um ano, é como se tivesse envelhecido 10, é como se tivesse envelhecido 20 anos, porque o pecado castiga, sim, o pecado suga. Sabe, eu poderia comparar o pecado a um buraco negro. O que é o buraco negro? Buraco negro, para explicar de forma bem simples, é como uma força, né? É um lugar no espaço onde existe um poder de gravidade, quer dizer, de atração, tão forte que tudo que passa por perto dele é sugado, inclusive a luz. Imagine, a força da gravidade no buraco negro, a força da atração é tão forte nesse lugar que nem a luz consegue passar perto. Por isso se chama buraco negro, porque ele consome toda a luz. Ele atrai tudo. E assim é o pecado. Ele arrasta para dentro de si a energia da pessoa, o humor, o bom humor da pessoa, a sua alegria, a sua leveza, os seus projetos, o amor que ela tem pelos seus parentes. Ela começa a tratar mal quem ela ama. Ela começa a ver o mal em tudo e todos, porque o pecado dentro dela faz ela enxergar as pessoas como ela mesma se vê. E como ela se vê suja, como ela se vê culpada, então ela olha para as pessoas da mesma forma. Então ninguém presta, ninguém é bom o suficiente. Ela começa a derramar isso pela sua boca. Por isso ela está sempre de mau humor. Como Davi
Disse então: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, enquanto eu guardei silêncio. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas aí ele traz a solução. Ele traz a resposta. O que fazer para isso? O que fazer para mudar o seu humor, para tirar esse peso, esse buraco negro de dentro de você, que suga todas as energias suas e das pessoas ao seu redor? O que fazer? Ele mesmo dá a resposta dizendo o que ele fez. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Santo aqui quer dizer aquele que escolhe se separar do pecado. Orará a ti a tempo de te poder achar. A tempo. Chega uma hora que é tarde demais, se você não aproveitar o tempo hoje. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, depois você medita mais no Salmo completo, Salmo 32. E você, especialmente, que está aí guardando, encobrindo pecados, coisas que você fez, coisas que você cometeu, e quem não comete, não é? Quem pode dizer eu nunca pequei? Você está guardando aí pecados não confessados, você vem se acusando, e o próprio Satanás vem te acusando, porque você precisa entender uma coisa sobre o diabo. A palavra diabo, Satanás, significa acusador, adversário, mas também acusador, aquele que acusa. Então, qual é a estratégia do diabo? O diabo, ele incita a pessoa a pecar. Ele apresenta o pecado de forma sedutora. Olha que legal, faça isso, como ele fez com Eva. Olha aquela fruta na árvore do meio do jardim. Não é? Ele embeleza, ele enfeita o pecado, faz aquele marketing, aquela propaganda enganosa. E aí a pessoa, quando não repreende, não resiste, ela cai no pecado. E quando ela cai no pecado, Satanás muda de estratégia. Aí ele não fala mais bem do pecado. Aí ele muda de estratégia e aponta o dedo na consciência da pessoa e fala: tá vendo como você é pecador? Como você foi mau caráter? Você traiu, você mentiu, você enganou, você isso, você aquilo, etc. Ele começa a apontar e começa a falar: Deus nunca vai te perdoar, as pessoas nunca vão te perdoar, olha só as pessoas olhando para você, olha só as pessoas comentando, some daqui, foge, porque você não vai aguentar essa vergonha, acaba logo com a sua vida. Ele começa a acusar, ele aponta o dedo sujo dele na sua consciência e fica colocando a culpa em você pelos seus pecados. E foi o que Davi viveu. Davi passou por isso. 1 ano, cerca de 1 ano, guardando aquele pecado, tentando encobrir o seu pecado. E cada vez que ele tentava encobrir o seu pecado, ele pecava mais. Ele cometia um pecado maior do que o anterior que ele estava tentando encobrir. Então, qual foi a solução? Era tão simples, estava tão perto dele e está tão perto de você. A solução foi: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então, quando ele confessou para Deus o seu pecado, e também depois confessou, teve de confessar publicamente, todo mundo ficou sabendo, não é? Teve que confessar para o profeta, enfim, todo mundo ficou sabendo, até eu e você. Milhares de anos depois. Aqui estou eu falando do pecado dele. Veja só, aquilo que ele tentou encobrir com tanta força, o mundo inteiro ficou sabendo e até hoje está sabendo e vai continuar sabendo do pecado dele. Para ajudar, né, aqueles que ainda não caíram ou que já caíram no pecado. Então, quando ele confessou a Deus e a quem de direito, então saiu aquele peso. Naturalmente, ele
teve de enfrentar as consequências do pecado, porque o pecado não é sem consequência. Mas uma coisa é você enfrentar as consequências do pecado com a consciência limpa, perdoada, livre, em paz com Deus, e outra coisa é você enfrentar as consequências do pecado enquanto seus ossos apodrecem. Então você tem a escolha aí. Deus te dá uma saída. Você errou. Você está de mau humor porque você está com raiva de você mesmo. Parece que as pessoas pensam que você está com raiva delas, mas você está com raiva de você mesmo. Então o que você tem que fazer? Seja humilde. Seja inteligente. Seja sábio. Não siga mais o que o teu coração manda você fazer. Não porque foi por causa desse coração sujo, corrupto, que você caiu no pecado. Então não ouça mais o teu coração. Ouça a voz de Deus. Ouça a sua inteligência. Vá até Deus. Confesse. Vá a quem de direito. Confesse. Tire esse peso de você. E o que você vai receber imediatamente, além do perdão, será a paz. E com a paz, o seu corpo vai se curar. Seu humor vai mudar. Alegria vai voltar para a sua vida. E ainda que os outros te julguem, porque as pessoas atiram pedras, mas ainda que elas te julguem, você terá dentro de si a paz, porque você sabe que já foi absolvido no STC, no Superior Tribunal Celestial. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.